Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Vai iniciar o trabalho da nossa cidade. Vamos iniciar com a oração. Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A palestra de hoje é o caminho do ensino, bem-aventurados os aflitos. E eu vou ler uma mensagem aqui do livro do Senhor José Olive e o Espírito José Roberto, que tem uma passagem aqui que diz bem em relação à palestra de hoje. Essa psicografia foi emitida em razão de uma súplica ouvida de um morador de rua numa noite gelada da capital paulista. Nós chamamos súplicas de cristão. Senhor, eu te peço perdão por conseguir trabalho, perdão por ter uma família e por não saber do encontro, perdão por frequentar um tempo que se entrega só a um misericordioso, perdão por às vezes sentir fome, perdão por às vezes não entender quando é dia ou quando é noite, perdão por às vezes não saber exatamente o que sou, perdão por fazer de minha morada a ilha desta menina. Quando nas pistas vão em volta milhares de corações adversados, muitos de alegria, muitos de tristeza, outros de desespero, outros ainda cheios de amor e felicidade, outros ainda carregados de ódio e de aflições de culpa. Senhor Deus, me perdoa por ser um morador de rua, esquecido das obrigações de um bom cristão. Porém, tenho certeza, Pai amado, que com todas as minhas faltas, falhas e defeitos, somente meu coração permanece puro, eu dentro dele uma vida, Pai. Tenho fé, Pai, que dentro do seu misericordioso e caridoso coração, eternamente será minha morada. Amo-te, meu misericordioso Pai. Amém. Então, essa passagem que diz um pouquinho do bem-aventurados os aflitos, né? Esse é um aflito de uma noite de gelada da capital. Ele foi ouvido pelos irmãos de luz, esse tipo de súplica, e foi passado para mim na minha fotografia do livro, e eu transcrevi aqui e coloquei no livro. Vejo bem a cagar que o nosso irmão do livro da apresentar. Senhores e senhoras, uma boa tarde. Agradeço a presença de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, tanto nós os encarnados e estes que nós não enxergamos com os olhos físicos da carne, os ditos desencarnados. Que a paz de Deus esteja sempre conosco, que sempre o auxílio da cúpula espiritual do Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina esteja sempre nos apoiando. A paz de Maria, a nossa Mãe Maior, a nossa mística de Nazaré, como também do nosso querido irmão maior Jesus, o meio Messias, Rabi da Galileia, e os nossos mentores espirituais, para que busquemos encarar os desafios atuais com sabedoria, resiliência, paciência e certeza de que dias melhores virão, desde que os construamos. E sim, como bem disse o irmão, essa psicografia vem ao encontro do tema que nós iremos trabalhar a convite da casa nesta tarde de terça-feira. E o capítulo é de uma das obras que muito nós trabalhamos nas casas espíritas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa publicada em sua primeira edição, lá nos idos de janeiro de 1864,
Ela é constante de 28 capítulos, sendo o último de uma coletânea de preces espíritas construídas pelo codificador da doutrina, o professor Allan Kardec, e são temas que nós podemos refletirmos e buscarmos a nossa reforma íntima, melhorarmos e vigiarmos, e fazer com que valha a pena a nossa encarnação, os nossos esforços de que aqui estejamos dentro de nossas limitações e possibilidades. Então, qual seria o capítulo que nós queremos trabalhar, queridos irmãos e irmãs, nesta tarde? Ele está bem próximo do início dessa obra, que é o capítulo 5. Vejamos que é um capítulo até um pouco extenso para que nós possamos ler o livro, seja físico, seja por meio das redes sociais, pois ele tem 31 itens dentro de outros subitens mais importantes e, lógico, que atrelados ao título principal desse capítulo 5, que está ali dentro das bem-aventuranças, do Sermão dos Montes, empreendido por Jesus Cristo, que é o bem-aventurados os aflitos. Então, gostaria, antes de começarmos com o material que aqui nos propomos a apresentar aos irmãos e irmãs, averiguarmos quais são os tópicos principais inseridos nesse capítulo. Assim, Allan Kardec, junto com a falange do Espírito da Verdade, vamos trazer as seguintes informações ao longo desse capítulo 5, como, por exemplo, a justiça das aflições, causas atuais das aflições, por que não dizer também as causas anteriores das nossas aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Instruções dos Espíritos, daqui em diante, já sai do entendimento de Allan Kardec e entra o conhecimento mais amplo da falange do Espírito da Verdade. Então, a partir desse ponto, eles vão trazer os seguintes itens, corroborando o que o Kardec ali iniciou desde os primeiros itens. Vamos dizer sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Vamos falar também sobre o mal e o remédio. Ainda sobre a felicidade não ser deste mundo. Isso no século XIX. Estamos no século XXI e, com certeza absoluta também, ela ainda não é deste mundo. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Um homem de bem teria morrido. Os tormentos voluntários que muitas vezes nós mesmos criamos. A verdadeira desgraça. A melancolia e provas voluntárias, além, fechando com o verdadeiro silício que nós vencemos por meio das sucessivas encarnações. É um capítulo bem completo, esse capítulo 5. Momento de transição planetária nós estamos passando, final de provas e expiações, guerras ocorrendo em alguns cantos deste orbe, fogo, corrupção, mentira e tantas lutas, mas elas que nós acompanhamos no nosso dia a dia. O desprezo aqui foi dito, lido por meio das mensagens da espiritualidade, ou uma súplica de um irmão que, por meio dos seus próprios atos do pretérito no presente, precisou passar por uma situação difícil, que é ser um morador de rua. Porque Jesus já disse que o plantio é livre e a colheita obrigatória. Deus não castiga qualquer que seja de seus filhos, de suas criaturas. Então, esse convite desse capítulo faz-nos a mais consciente de como podemos fazer no nosso dia a dia para que amenizemos os nossos conflitos atuais, trabalhando com a consciência de que eles vêm lá do pretérito. E assim, nesse momento ímpar de reencarnado que nós estamos, possamos fazer valer a pena e dizer a nós mesmos: não apenas eu estou fazendo com que eu amenize e conclua os sofrimentos que tanto eu venho passando, mas posso proporcionar isso aos que estejam ao meu redor, onde quer que eu esteja. Eis o desafio do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão. Vamos trazer aí, dentro dessas bem-aventuranças, dentro também do Evangelho do Nobre Mateus, aquela passagem que tanto nós conhecemos de Jesus, que ele vai afirmar que bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Mas adianta apenas então somente chorar, sem
colocarmos as mãos que precisam ser úteis na construção de um mundo melhor. Olha como que Jesus disse que eles serão consolados frente às mazelas que acontecem no mundo. Adianta que nós nos revoltemos, muitas vezes com o que nós não atingimos no emprego dos esforços que tenho certeza cada um de nós os empreendemos no ambiente familiar, nas ruas com as pessoas estranhas, principalmente no ambiente profissional. Estudamos, trabalhamos, muitas vezes fazemos mais do que nós recebemos em retribuição pecuniária mensalmente, e as portas não se abrem. Por que será que assim não é? Será que realmente, se nós atingíssemos aquilo que nós almejamos como motivo de felicidade aqui em um orbe físico, realmente nós assim seríamos felizes? Ou poderíamos nos pôr a perder, como tantas vezes já nós nos perdemos em encarnações pretéritas? Pela tradução, esses que sim desenvolvam esse choro interior para a transformação, a mudança, o emprego da reforma íntima. Volto a dizer, não basta apenas chorar, reclamar, estar descontente, tampouco utilizar dias melhores em nosso órgão. Não, isso não basta. Isso a maioria da humanidade, esses pouco mais de 8 milhões de seres atualmente encarnados já o fazem, mas não transformarmos em seres melhores, como também a estrutura física do nosso homem. É imprescindível que construamos alicerces sólidos, consistentes, para que os que estejam vindo atrás dos nossos descendentes deem sequência em suas caminhadas evolutivas. Nós construamos terreno para que também nós voltemos para cá nas próximas reencarnações, quem sabe no próximo estágio evolutivo do homem, que há de ser um mundo de regeneração. Não foi assim que tanto Emmanuel, por meio de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, por meio dos irmãos espirituais, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, o próprio Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, Vitor Hugo e tantos outros mais nos afirmaram que sim, a Terra há de atingir nos próximos anos e décadas, de uma forma um pouco mais séria, esse estágio evolutivo, para que, enfim, trabalhemos nos primeiros degraus da verdadeira felicidade que precisamos construir nas duas dimensões. Na física, quando em olhos abertos, na carne, em estado de vigília, como por exemplo agora nós estamos, como na erraticidade do mundo espiritual, onde esses em maior número neste momento aqui estão, e nós não nos enxergamos com os olhos físicos da carne, mas sempre estão interagindo em benefício de que não caiamos nas tentações do mundo, mas não podem fazer por nós. O campo intuitivo, sim, sempre é trabalhado nas 24 horas por dia em nosso benefício, mas como está a nossa antena psíquica, a nossa conexão com a luz nas 24 horas do dia? É um grande desafio para que amenizemos essas aflições a qual esse capítulo 5 nos convida a buscarmos melhores conclusões sobre as ações que nós recebemos do meio, e nós também as empreendemos em benefício ou em prejuízo de outrem. A vida continua após a morte, não temos dúvidas sobre isso, tantos exemplos nós já tivemos, e não precisam ser aqui materializar-se, por exemplo, neste ambiente agora, que seja um enfermeiro, um médico, um socorrista, um extraterrestre, para que acreditemos na imortalidade da alma. Será que precisamos disso? Não, havemos que não. Tem motivo maior, como aquelas fotos que nós temos, inclusive, a podermos acessá-las no Google Imagem nas décadas de 50 e 60, onde Chico Xavier trabalhava como médium peixotinho das materializações, demonstrando que ali por meio do ectoplasma, essa energia que todos nós temos quando estamos em espírito acoplados a um corpo físico, podemos utilizá-las em benefício de muitas situações, e sem tantos outros exemplos. Então, sim, a morte não existe, apenas somente a decomposição de um corpo material. O espírito volta às suas atividades normais, como tantas vezes já o fez no pretérito e tantas outras o fará. Novo do a posteriori, tudo tem uma
uma causa justa. Basta que averiguemos como um ser, nos seus primeiros dias e semanas de vida dentro do ventre de sua genitora, ali muitas vezes vem com a falta de um membro ou já diagnosticado com alguma deficiência. Deus castiga as suas criaturas, ou nós podemos nos castigar em não resolver as aflições que nós mesmos construímos no passado, já que por onde é via a corrente obrigatória, em qualquer canto do universo que nós estejamos. Então, sempre há de existir uma causa justa, e o que compete a cada um de nós, os encarnados, para com esses em dificuldade, que passarão muito mais sofridos que nós, que praticamente estamos dentro do eixo equilibrado, para que tenhamos a nossa manutenção dos objetivos por nós traçados na nossa programação encarnatória. Os ajudemos, os auxiliemos dentro de nossas possibilidades. Se estivermos à distância, oremos, porque afirmamos os irmãos espirituais que o pensamento é a conexão mais séria em todo o universo. Então, o que será mesmo que nós estamos pensando durante todo o ano de 2026? Ainda o faremos em toda essa nossa encarnação, precisemos assim agir. Temos mais de uma vida, também por meio das sucessivas reencarnações. Existe a lei de ação e reação, como acabamos de dizer, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Ora, uma encarnação mais evoluímos na razão do intelecto, expansão de consciência, conteúdo que pode ser distribuído ao mundo, algumas vezes de forma benéfica, outras nem tanto, como também em outras oportunidades encarnatórias. Somos mais humildes, mais simples, nos contentamos com o que nós recebemos e dizemos a nós mesmos que eu possa fazer semelhante ao que o Senhor fez aquela irmã na passagem do óvulo da viúva, depositar para o meu Pai Celestial, nós para a fonte criadora Deus, aquilo que eu mais possa fazer dentro de minhas limitações, dentro de minhas possibilidades, sim. Porque será que Deus exige sempre muito dos que muito têm, e em termos de recurso pecuniário, de posses? Não, Ele apenas então somente quer que nós trabalhemos as possibilidades que de baixo para cima e de dentro para fora possamos distribuir ao meio a centelha divina que habita em cada um de nós, mas que é a porta estreita, é o abandonado ao inverno, é fazer com que toda vez que adentremos na sociedade de estudos espíritas Irmã Catarina, independentemente da ação que aqui empreendamos junto aos trabalhadores das duas dimensões da vida, digamos, raciocinemos e empreendamos da porta para fora, na sequência depois de alguns minutos e horas, o que este aprendizado faria melhor se nós colocar em prática em os mais necessitados. Será que assim que faremos com que os construamos os alicerces para um mundo melhor, para essa tão sonhada regeneração que aqui precisa concretizar-se em nosso órgão? Se e somente se não quisermos ser revocados para órgãos em estágios iniciais de provas e expiações ou em estágios intermediários, para não dizer em mundos permitidos, como por exemplo estes, que muitos assim estão agindo em nosso órgão, dizimando milhares de vidas e com certeza absoluta não tem condições de nos próximos anos e décadas reencarnar no planeta Terra se nós adentrarmos ao mundo de regeneração. Ele está se castigando, Deus, ou está castigando, não. Mas tudo é efeito por meio de uma causa anterior. Os que mais prejudicam esse órgão, causando essas aflições a qual nós estamos tratando nesse capítulo, um dia poderão voltar para esse órgão? Um dia será que serão cristos planetários ou criadores? Será que eles atingirão aquele quinto nível de estágio evolutivo, onde nessa obra, em seu capítulo 3, item 4, nós entendemos como mundos celestes e divinos, a qual Kardec e os Espíritos afirmam que existe essas milhares de moradas de portas abertas, e esperamos para que ascendamos de uma forma mais séria com os nossos próprios esforços, saindo um pouco do meio individual, do singular, e buscando sempre uma forma mais ampla, macro, em prol dos mais necessitados. É um convite que esta casa, por meio da cúpula espiritual e de seus trabalhadores encarnados, nos faz a cada vez que aqui adentramos.
por meio das exposições evangélicas, dos cursos, das obras sociais, dos atendimentos fraternos, dos tratamentos espirituais, quaisquer que sejam as ferramentas que nós recebamos dessa casa, poderemos sim sair melhores desde que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e o que? Mãos de agir. São as ações que construir-se-ão alicerces maiores para que almejemos patamares maiores e mais amenos à nossa humanidade. Além de Deus nos convida à reparação dos erros do pretérito, como também do presente nas duas dimensões. Todo sofrimento é temporário. Nem assim também já dizia Chico Xavier que tudo passa. E cá para nós, queridos irmãos e irmãs, tenho certeza que todos nós já vivemos momentos angustiantes, que demorou dias, até mesmo semanas, porque não falar meses. E nós dizíamos a nós mesmos: nossa, mas isso não vai acabar? Será que algo pior ainda há de vir? Tranquilizemos, porque é um remédio amargo, porém salutar, para que lavemos em espírito, para que não carreguemos para o futuro, nas próximas encarnações, aquilo que compete a cada um de nós, neste exato momento, desta carne e osso, os concretizá-los, que foi o que nós construímos no passado. É o que mais faz com que reflitamos dentro desse capítulo 5 e dentro das bem-aventuranças. Esses sofrimentos foram causados por nós mesmos, queridos irmãos e irmãs, por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de moralidade. Sim, tranquilizemos quanto a isso, que não exijamos tanto de nós, porque estamos no final de provas e expiações, segundo nível de estágio evolutivo. Lembram que há pouco eu falei que lá no capítulo 3, item 4, diz que existe até o 5º nível. Estamos buscando chegar na metade da escala, que é o mundo de regeneração. Conseguiremos? Afirmo-vos que sim, mas precisamos fazer a nossa parte. Não transferimos para o futuro, tampouco exijamos dos governantes aquilo que na nossa simplicidade e humildade nós podemos construir e que regozijarmos e muito ao voltarmos ao mundo espiritual, como dissemos às nossas consciências: fiz aquilo que eu podia fazer, sei que muito mais eu deveria ter feito, mas esforcei-me para, em saindo desta última encarnação, em comparações às anteriores, na próxima eu possa ter mais assertividade e mais propósitos transcendentes, para que eu ache de uma forma mais ampla, mais macro, em prol de todos que estejam necessitando dos meus préstimos conscienciais, que é aquilo que nós levamos em nosso espírito. Quais são os tipos de sofrimentos que nós tanto vivenciamos no nosso dia a dia? Eu acredito que todos nós praticamente já sabemos de todos eles, mas vamos recordar os que mais nos incomodam e nos atrapalham na nossa programação reencarnatória. Pode ser a dor física, que normalmente é uma consequência do que nós fazemos em nosso corpo perispiritual, das ações malévolas que nós cometemos no passado, porque se elas não são apagadas de uma hora para outra, elas ficam armazenadas nesse corpo espiritual, perispírito que nós o conhecemos, para que cada vez que acoplamos em espírito em um novo corpo físico, eles venham conosco e acendam em nossas mentes espirituais a necessidade da reparação, da conclusão por nós mesmos nos construímos. Então, cada vez que nós nos melhoramos e vamos lapidando esse nosso corpo semimaterial que nós não enxergamos com os olhos da carne, refletir-se-á beneficamente ao nosso corpo físico, porque essas mazelas, em muitas das situações a qual eclodem na carne e no osso, elas são oriundas desses mazelas que nós trazemos aí nesta bagagem do corpo perispiritual que todos nós, sem exceção, os obtemos. E os espíritos, esses que estão ao nosso lado neste momento que nós não nos enxergamos, possuem e estão com seus corpos perispirituais? Afirmo-vos que sim, porque para não ter mais corpo perispiritual, perispírito, tem que estar no mínimo de 4ª para a 5ª dimensão evolutiva de ordem, sejam os mundos ditosos ou felizes ou os mundos celestes divinos. 4ª e 5ª categoria de evolução de mundos habitados. Então eles também estão tendo a oportunidade de ir lapidando com essas mazelas do passado, para quando voltarem para cá, voltem mais a menos e evitem outros problemas que, como nós os construímos e não queremos mais passar por esses desafios que tanto prejuízo nos traz. A fome, a miséria, a cegueira
fome, miséria. Eu não fui aqui representado pela psicografia do irmão trabalhador, pelas intuições dos amigos espirituais que trabalham com ele na parte literária. Sim. O que podemos fazer com isso? Será que é difícil que nós, acredito que a maioria de nós, eu não tenho carro, eu tenho moto, mas eu acredito que a maioria de nós temos carro, mas às vezes uma moto dá para levar, ou em qualquer outro meio de locomoção. Será que realmente nós não podemos levar um alimento, deixar 5 vezes guardadinho em um lugar que não nos incomode o visual do nosso veículo automotivo para que parando num semáforo ou parando em qualquer lugar em um posicionamento, se alguém vier pedir, tenhamos algo que possamos distribuir? Dói ou dói a nossa alma quando vem aquela criança, quando vem aquela mãe com aquele bebezinho? Todos buscamos suas ascensões como nós. Reparamos débitos passados também como nós. Alguns em situações piores. E será que dessa forma não conseguimos amenizar? E ainda pergunto, e no cômputo de toda uma encarnação que nós sabemos que voltaremos para o mundo espiritual? Suponhamos que voltemos com 70 ou 80 anos. Se de um ano de 12 meses e 365 dias, de um ou mais alimento que tenhamos distribuído nas ruas, no cômputo de um ano, digamos que tenhamos ali entregas de 20 a 50 alimentos. Imagine o cômputo disso em uma encarnação inteira. Imaginai o cômputo consciencial em nossas consciências, porque sim afirmam-nos os irmãos espirituais que ninguém colocará um dedo em riste em nossos espíritos lá nessa erraticidade para nos cobrar o que nós não viermos a fazer, mas sim a nossa consciência. Quem tem a oportunidade de atuar como trabalhador em trabalhos mendigos de atendimento fraterno e desobsessão nas casas espíritas, sabe muito bem do que eu estou falando. É o que mais esses irmãos espirituais vêm relatar. Como eu me arrependo de ações que eu deveria ter empreendido, mas não o fiz. Posterguei para o futuro e agora o futuro me cobra. Benesses que eu deveria estar comigo, gozando no mundo espiritual e que assim eu não estou, porque eu deixei de fazer. Nós estamos deixando de fazer. Eu apenas citei um exemplo, fora os outros, que poderíamos citar um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Quantas vezes nós nos colocamos com pressa ao ouvir uma pessoa? O que será que aquela pessoa está passando em seu íntimo? Será que se não tivéssemos uma atitude um pouco mais caridosa e um tempo um pouquinho mais extenso, por exemplo, poderíamos evitar um suicídio? E ainda, se mais pessoas cometessem o suicídio, será que no futuro poderíamos responder por tal ato? A nossa consciência tem essa resposta. Olha como é difícil a reforma íntima, o abandonar do homem velho, a transformação do dentro para fora. Quantas vezes eu passo na rua, principalmente por eu andar de moto, em muitas das casas espíritas, eu ando de moto, como eu disse, eu só tenho moto. Eu vejo obstáculos na rua, eu vejo pessoas passando na rua a pé e não tiram obstáculo. Eu vejo passando também as pessoas e não tiram obstáculo. Pergunto, se alguém sofrendo um acidente e vier desencarnar, naquele momento, por exemplo, eu olhei, eu tive a oportunidade de tirar aquele obstáculo e não tirei. Será que um dia há de me ser cobrado isso? Bruno, por que você não tirou o obstáculo? Tudo que você recebeu do Espiritismo com as suas leituras, com as suas exposições, com as suas intuições das entidades espirituais, e uma ação tão básica, tão simples você não fez para evitar o perigo para aquele que muitas vezes estava correndo para levar um parente em socorro no seu veículo e não teve tempo de desviar daquele obstáculo. Ah, graças a Deus que nós temos essa informação trazida pelo mestre, o Rabi da Galileia, de que responderemos centil por centil por atos concluídos e atos não empreendidos por cada um de nós. Olha como deve ter sido a vida de Chico Xavier nos seus 92 anos de vida física. Altas madrugadas lidando com pessoas desconhecidas, cansado, queria repousar o corpo e assim não fazia, mas tinha que cumprir a sua obrigação. De volta para a França, voltou para o mundo espiritual no passado com seus 99 anos de idade. Quantas situações também ele não passou, demonstrando-nos que a porta estreita, ela é estreita, quase que fechada, mas não intransponível. Se nós não esforçarmos para tanto, ela pode alargar-se dentro da nossa objetividade, mas não dá.
Dois exemplos que eu citei, dentre tantos outros mais que poderíamos citar, para que analisemos as aflições do mundo. E quais são as aflições do mundo e os que estejam ao nosso redor? Porque o homem vai cumprir sua estrutura física, a seu processo evolutivo de tempos em tempos. E nós, os seres em experiência evolutiva, no campo reencarnatório, no reino nominal. Então vamos pensar e vamos agir de forma um pouco mais ampla, em benefício dos mais necessitados, ainda que digamos, não é competência minha, não é obrigação minha assim agir, assim eu fazer. Como não? O que eu disse lá no início, temos que sair a cada vez que aqui adentramos nessa casa, com qualquer temática que aqui trabalhamos, independente de quem aqui esteja à frente, ou nas salas, na monitoria dos cursos, dizer o conteúdo me convida à reforma íntima. O que eu estou fazendo para assim fazer no meu dia a dia? Se eu não fizer, hei de responder centímetro por centímetro. E isso estende-se para os pouco mais de 8 milhões que são os números atuais que os amigos espirituais nos afirmam que estão reencarnados neste órgão. A própria velhice, consequência natural da experiência do campo físico material, deficiências físicas também citamos sobre ela, muitas vezes em lá do ventre da genitora, ou podem ser ali ter as adquiridas, para que reparemos os erros de reencarnações pretéritas e sejamos conscientes. Convido-vos para que busquem a biografia de um irmão chamado Jerônimo Mendonça, o conhecido gigante delicado. Depois vocês comentem comigo como foi a experiência de ter conhecido a vida desse ser antes da doença e depois, demonstrando ele que sim, é possível que ascendamos de uma forma tão ampla em uma encarnação que nem nós almejávamos ou direcionávamos que assim nós tivéssemos competência para tanto. Falamos os físicos e os sofrimentos morais que muitas vezes nos doem ainda mais do que o exterior que é o físico, e que pode fazer com que percamos uma oportunidade reencarnatória se não estivermos reequilibrados e principalmente se estivermos suscetíveis de receber intuições negativas dos ditos obsessores, que nada mais são que seres em desequilíbrio, em ignorância, não tiveram a oportunidade, como nós estamos tendo neste momento, de adquirir luz e as interiorizadas em nossos espíritos imortais. O remorso corrói ou não nos corrói intimamente? Muitas vezes nós não verbalizamos até mesmo para os nossos familiares, e isso há de nos fazer aquela remoção de situações que muitas vezes estavam sendo benéficas, mas acabou sendo malévolas porque nós estamos alimentando esses remorsos. Assim não façamos, evitemos carregarmos para frente, para os próximos anos, fazendo o que? A caridade, construindo a vida da fraternidade. Tristeza, saudade, a ingratidão. Como é bonito quando as pessoas são gratas nos mínimos detalhes. A traição, seja por pensamento ou atos concretizados, já tem isso inclusive lá nos 10 mandamentos da primeira revelação de Moisés, onde Jesus os resumiu em 2 máximas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, desde o princípio. Teve gente que estagia no reino mineral, até nós que estamos no reino nominal, como a nós mesmos. Infelicidade do casamento, solidão, ignorância, baixa autoestima, medo. Somos eternos, será que deveríamos ter tantos medos como nós os temos de situações que acontecem no nosso dia a dia? De acordo com os irmãos espirituais que trabalham em prol da luz, da concretização do mundo de regeneração em nosso orbe, os sofrimentos, problemas ou dificuldades atuais possuem sempre uma finalidade educativa, lógico. Toda dificuldade vem para nos ensinar algo e, se for bem aproveitada, sem reclamação, sem murmúrios de nossas consciências imortais, haverá de nos conduzir a uma promoção espiritual. O que é mesmo ser promovido? Será que é reencarnar em outro orbe planetário? Por que não? Será que é, em vez de ter uma determinada profissão normal, como a maioria de nós temos no ambiente físico, poder ser, por exemplo, trazer
em cargos maiores no campo da fraternidade, como Chico fez, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que poderíamos aqui citar, outros tantos mais que passaram no anonimato, mas foram cristãos, genuínos, cristalinos, e assim fizeram com que maiores desafios em seus ombros pudessem ser colocados, porque se eles, por nós, fossem transpostos, com certeza se implicassem as benesses que nós haveríamos de prover, porque é dando que se recebe. Durante o Enem e a colheita necessariamente tem que ser obrigatória, porque o Pai ama e é misericórdia infinita. Analisando essa palavra dos bem-aventurados, lá no Sermão da Montanha, sobre os que choram, porque eles haverão de ser consolados, podemos ainda entender que Jesus fala que serão consolados e não que os nossos sofrimentos haverão de ser evitados ou até mesmo resolvidos pelos outros em nosso benefício. Não, nós somos as ferramentas de crescimento em benefício de nós mesmos, agindo em prol do nosso semelhante. Todos somos convidados pelas leis da vida a recapitularmos os erros e as falhas do passado, para podermos superá-los, concluirmos de uma vez por todas de nosso currículo milenar espiritual. Trabalhamos no presente, é hoje, é o agora. Jamais digamos às nossas consciências que nem 1% eu tive de proveito em uma data que eu tenha vida, por exemplo, aqui no CEIC, próximo ao Parque do Vila Lobos. Tenho certeza absoluta que alguma porcentagem nós podemos tirar de benefício para que sejamos pessoas melhores no nosso dia a dia. Os sofrimentos de hoje, quando bem suportados, nos libertam de muitas das aflições que possam vir a ser futuras, porque ao suportá-los nós estamos construindo o modo de agir, sendo benévolos ao meio. Como enfrentar esses momentos difíceis de uma forma mais equilibrada é o grande desafio deste capítulo 5. Lembrar-se das vantagens consoladoras da prece sincera. Lembro que eu disse no início, o pensamento é a conexão mais séria que podemos empreender no universo, chega onde quer que nós queiramos, independentemente se lá o destinatário receba o que o remetente, nós na condição de remetente estamos buscando empreender em prejuízo, em algumas situações infelizmente ainda porque acompanhamos o mundo, ou em benefício dos nossos queridos irmãos e irmãs encaminhadas, evolutivas, manter-se fiel aos compromissos assumidos. É ou não uma disciplina estarmos aqui, por exemplo, aos trabalhadores, a recepção, a parte dos passes e demais atividades só nesta tarde de terça. Amanhã também tem atividade que teve ontem, e assim sucessivamente. Dissemando a Chico para que ele encarasse o seu labor mediúnico para a sua ascensão espiritual ainda maior em comparação às anteriores. Disciplina, Chico, como também disciplina e ainda disciplina. É imprescindível que assumamos e cumpramos os nossos compromissos com mais disciplina. Permanecer em trabalho constante, sejam eles quais forem, porque o trabalho engrandece o ser humano. Buscar a escola da caridade como dedicação plena. Tenha certeza de que quanto mais eu sou caridoso e fraterno, mais eu hei de receber no futuro, ainda que não a priori, neste momento reencarnatório. Somos cometérios, porque somos tão ansiosos em recebermos a contribuição de Deus, a fonte criadora, nos há de beneficiar pelos esforços por nós concretizados. Tudo que nós fazemos fica registrado no universo, registro acástico. Quanto mais evoluído nós formos, mais podemos ter acesso a esses atos por nós empreendidos, maléficos, mas também os benéficos. Então, depende ou não apenas e tão somente amenizarmos esses sofrimentos, essas aflições acontecendo, sempre está nos convidando neste momento a assim agirmos em nossas vidas. Muitas das aflições dos homens modernos estão ligadas aos excessos, sim, e a uma certa dose de indiferença espiritual, valorizando mais do que é transitório, fugitivo, passageiro e muitas vezes efêmero, que são os bens materiais, a qual nós não levamos para o mundo espiritual. Então, porque dá tanto valor e muitas vezes perdemos a nossa saúde em valorizar o que nós não iremos utilizar para a nossa eternidade espiritual. É preciso que nos compreendemos
nós com o que temos e também o que nós somos até o presente momento, por construções nossas mesmo. Sempre que desejarmos algo, precisamos avaliar se o êxito do resultado nos trará algum benefício para a nossa eternidade, como benefício para os que estão ao nosso redor. Porque só seremos felizes, como dizia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, quando uma lágrima de um ser, por algum tipo de sofrimento ou algum tipo de necessidade, não mais se derramar da face de um ser encarnado neste órgão no planeta Terra. Aí sim começaremos a divisar o que realmente é ser feliz em coletividade, e não mais em tanto individualismo que a humanidade assim empreende em seu dia a dia. Assim, devido à nossa invigilância espiritual em muitos momentos de nossas vidas, algumas vezes vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco, o tal do suicídio indireto, que vai nos consumindo em nossa reencarnação. Um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz, e já estamos atraindo vibrações negativas porque descontrolamos. E mas não deveríamos assim estarmos nos portando, porque o Seik nos dá ferramentas acessíveis para que assim não mais nos portemos no nosso dia a dia. Nessas condições, enveredamos pela aflição, porque a pessoa pode estar aflita, lógico, e quem não está em algum momento de sua encarnação, mas ela pode também não estar aproveitando, nem aprendendo com as lições deste sofrimento que diz o Chico, tudo passa. Então, ter certeza que os sofrimentos passarão em um determinado momento de nossas vidas, porque nós tanto os estendemos e tanto nos prejudicamos e prejudicamos os que estejam ao nosso redor. Emmanuel vem nos dizer, por meio da psicografia do nobre Chico Xavier, em um determinado momento de tantas milhares de psicografias que tanto esse irmão pôde ditar a Chico Xavier, que esperar a felicidade aqui neste orbe é uma ilusão. Falou isso no século XX, estamos no século XXI e ainda muito temos que caminhar para que não mais seja ilusão ser feliz. E ter como expectativa agradar a todos é ilusão ainda maior. Concordo, porque cada um de nós está em um degrau evolutivo, moral e intelectual. Em vez de exigir de outrem, exijamos de nós mesmos maiores atitudes assertivas. Resta-nos então a alegria de mergulharmos no espírito do trabalho, do serviço, do bem-agir, de ter a consciência de que cabe apenas e somente a nós construirmos um mundo melhor. Sermos os agentes, os artífices da construção da nova terra, do mundo de regeneração. Felicidade é uma condição espiritual de compreensão das leis de Deus e de paz com nossa consciência, sim. Nossa maior felicidade é colaborar nas obras do bem e renunciarmos a nós mesmos pela felicidade dos que estejam em maiores desafios conscienciais e vivenciando os mais atrozes desafios por eles mesmos empreendidos em encarnações pretéritas. Então, nós estamos tendo de impedimento até o prezado momento. A alegria no mundo material é uma situação momentânea de prazer, efêmera em comparação com as espirituais que são eternas, que não são transferíveis. Muito pelo contrário, tudo que nós fazemos é intransferível, pertence a nós e haveremos de recolher os resultados a posteriori e sujeitos sempre a mudanças constantes por meio das etapas evolutivas em cada ordem das muitas moradas da casa do Pai. Diante do sofrimento, devemos criar o fator esperança de dias melhores, ter paciência, a paciência que descobre caminhos, sem alarde, para ajudar os outros e a nós mesmos. As nossas dívidas somente serão resgatadas por nós mesmos e por mais ninguém. Como disse também há pouco, não deve se transferir ao meio, tampouco postergar para o futuro, que cabe apenas e somente a nós melhorarmos a cada dia que passa. Uma boa maneira de diminuirmos as nossas aflições será sempre aquela que nos ensina a compreender os que estejam ao nosso redor, sem exigir que os outros nos compreendam. Lógico que não, porque essa é justamente a nossa obrigação de cristãos e espíritas que queremos evoluir, que não queremos divisar mais sofrimentos na humanidade, muito pelo contrário, queremos fazer com que
atmosfera esteja mais amena. Então eu vou deixar nesse encerramento mais alguns tópicos para que utilizemos no nosso dia a dia, assim, que são sugestões do nosso lar até o ambiente externo, onde quer que nós estejamos, em muitos momentos entendamos o silêncio. E que nos quer, porque há de fazer com que não pioremos uma situação que normalmente já está conturbada. Tenhamos mais paciência, assim, como já dizia Joana, diante eles têm o Evangelho segundo o Espiritismo. Empreendamos o auto-perdão para que estejamos alicerçados e conscientes de que o perdão para o nosso próximo há de ser o benefício por nós construídos em nós mesmos, primeiramente, o auto-perdão, de que somos ferramentas que ainda iremos muito errar, mas muitas atividades ainda poderemos empreender, desde que assim, conscientes, os concluamos, as façamos no nosso dia a dia, da porta para fora, do Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina, desejo de reconciliarmos com quem quer que seja, jamais levarmos pendência para o futuro, porque somos espíritas e cristãos. E a doutrina de Jesus, que já desde a época de Moisés, nos afirma: reconciliar-te com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele neste campo de experiência evolutiva, que é o campo material, e enfim, empenho em fazermos os nossos semelhantes mais felizes. Que assim seja, graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, que tenhamos na sequência ótimos aprendimentos, que saímos daqui melhores, que este capítulo 5 fica um convite para que todos nós estudeis aos 31 itens por mim mencionado logo no início, um capítulo extenso, que faça com que saímos melhores desta atual encarnação. E sim, que possamos estar aqui em outras oportunidades e construirmos essa família espiritual, porque é muito feliz quando eu vejo seja os mesmos rostos ou até mesmo os rostos novos, porque assim um dia reencontraremos na eternidade, onde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou passar a palavra para o irmão para as vibrações finais.